Do Maná do Céu para você. Bom dia. O Maná de hoje, Guerra Vencida. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, 4:9. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Hoje, quando eu acordei, o Senhor falou guerra vencida. Por quê? Porque essa noite foi de muita batalha, foi uma guerra mesmo, né? Eu confesso que eu tive 3 sonhos assim que eu vi que foi batalhas, porque ontem, né, o Senhor falou muito sobre as 3 esferas, né? Nos levou a entender no profundo o significado do 3, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ali nos mostrou detalhes. E confesso que muitas coisas eu nem consegui compartilhar tudo aqui, né? E depois que terminei aqui de gravar, eu continuei fazendo meu devocional lá com o Senhor, né, no meu quarto, e foi quando eu compartilhei com a minha irmã mais coisas ainda que o Senhor estava revelando e mostrando, né, da Trindade, né, falando do 3, né, e assim, mostrando o detalhe no profundo e na simplicidade, nas coisas que a gente não percebe, tudo tem a Trindade, né, tudo que o Senhor criou ali, né, no profundo fala da Trindade, né, fala do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí foi quando eu ali compartilhei muitas coisas com a minha irmã. E durante o dia, né, foi impactante, porque ontem foi o dia, né, falando do 3, né, ontem foi o dia que o Senhor, né, tipo, trouxe revelações, né, que poderosa, né, e Deus já estava impactada desde a noite, né, tudo que eu já tinha vivido com o Senhor. E durante o dia, né, o Senhor continuou revelando mais ainda. E ali eu compartilhei com a minha irmã. E por que eu tô falando isso? Porque depois de um dia, né, assim, maravilhoso, coisas grandiosas que o Senhor nos revela, que só Deus para nos entregar, né, o profundo. Hoje eu já imaginei que não seria diferente, que havia batalha mesmo, porque a nossa luta não é contra a carne, o inimigo vai tentar, o reino espiritual é real, até porque nessa noite eu tive um sonho que eu lutava, que eu repreendia os demônios. Eu falava, sangue de Jesus tem poder. E ali eu falava várias vezes, eu falava, meu Deus, não acaba mais. Sangue de Jesus, Jesus tem poder. E eu falava, sangue de Jesus tem poder. E ali eu falava, não acaba mais. Cada hora que eu falava, vinha e não acabava. E eu falava, meu Deus, não acaba. E depois assim passava, sabe? Depois eu tive uma visão dos demônios. E ali eu acordei, sei que a minha garganta assim tava seca e eu assim, né, com o corpo todo dolorido, e eu já entendi que era uma batalha, era uma guerra, mas eu tava tão cansada e eu voltei a dormir de novo e tive um outro sonho, que ali no quarto, né, tinha os 2 cachorros e tinha um leopardo, e ele era um filhote, e ele olhava para mim assim, nisso meu irmão chegou e começou a olhar e falou, o que que é isso? Eu falei, não sei, apareceu, tá aí deitado, e ele olhava para mim assim, bem olhando estranho, e eu falava pro meu irmão não chegar perto, né, e ele tipo, meio assim, como, era filhote, mas eu fiquei assustada ali na hora e falei, meu Deus, o que que tá fazendo aqui? Como que ele entrou aqui dentro? E ele ali junto com os cachorros, deitado. E ali eu acordei assustada de novo e falei, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? E já vi ali que era uma batalha, mas o cansaço ali era tanto, né? E o sono, assim, um sono e uma dor no corpo e eu ali dormi novamente. E foi quando eu sonhei que o meu irmão estava chamando a minha irmã para falar que tinha uma pessoa aqui na Copa esperando a minha irmã e querendo tirar satisfação, querendo brigar. E eu e meu irmão foi lá falar com a minha irmã o que tinha acontecido. E a minha irmã falou: Não sei, não tô sabendo de nada. Era como se a minha irmã também estivesse dormindo. E não sei, não tô sabendo de nada. E meu irmão falando pra minha irmã vir aqui, que a pessoa tava brava, nervosa, que minha irmã tinha que vir aqui. E nisso eu fui lá. E no que eu fui colocar a mão na maçaneta da porta, uma mão de um demônio pegou na minha mão com tudo. E aí eu acordei e falei, meu Deus. Falei, bom, eu tenho que orar. E foi quando eu levantei e ali eu comecei a orar pro Senhor, né? Me revestir, me guardar, cobrir com sangue. Eu vi que era batalha. E foi quando depois eu que orei, né? E ali eu demorei depois para dormir, né? Falando ali com o Senhor. E quando eu dormi, quando eu acordei hoje de manhã, foi a primeira coisa que o Espírito Santo me falou, guerra vencida. E foi quando eu já entendi tudo que eu tinha vivido, né, na noite, e ali foi quando o Senhor me levou a ler esse versículo, falando do 4. Hoje do 4, o que que é? Hoje é dia 4, fala do quê? Hoje é o dia que o Senhor está falando da gente governar, da gente reinar, da gente criar e da gente multiplicar. Ou seja, toda vez que o Senhor leva a gente a viver algo novo, Ele entrega algo a mais e depois, no dia seguinte, o que que é? Nós vamos praticar, né? E ali tudo está cumprindo o propósito, Senhor. Tudo faz parte do propósito, Senhor. Então, quando Ele falou hoje do 4, eu já
pensei, ontem o Senhor nos entregou algo, né, tremendo, e hoje a gente já vai começar a ver as coisas diferentes, né, continuar vendo, né, e ali o Senhor vai continuar falando mais ainda sobre a Trindade, né, e falando com a gente em todas as áreas, e é tão tremendo que ali onde o Senhor estava falando o quê? Do espiritual, do familiar e das finanças, né, ou seja, do material. E foi quando o Senhor me falando hoje, daí quando o Senhor me leva a ler o 4, ou seja, hoje é dia 4, o Senhor leva a ler o 4, 2, ou seja, o Senhor está confirmando o que aconteceu nessa madrugada. Mas já está falando do quê? Que será testemunho, porque aqui eu já estou contando um testemunho de como que eu venci na oração. Finalizei como? Orando, levantando e orando. Foi aí que eu finalizei. Mas quando o Senhor fala guerra vencida, tanto que eu venci a hora que eu acordei, o Senhor falou guerra vencida, mas o Senhor já está falando para esse dia, que foi o que o Senhor falou, o maná de hoje é guerra vencida. Ou seja, tudo que nós vamos viver hoje, já é o 2, ó. A noite foi 1, agora durante o dia, 2. Então, ou seja, já é testemunho. Porque, ó, o que vai acontecer hoje? O Senhor já está falando guerra vencida, já venceu a noite. Já tô aqui de pé. Agora, durante o dia, guerra vencida. Como que nós vamos vencer? Mesma forma, lutando como? Na oração, porque não é contra a carne, é contra os espíritos. No entanto, que eu tive a visão dos demônios, ou seja, só que aqui durante o dia, o que o inimigo pode usar? Pessoas, né? Então o Senhor já está falando o quê? Guerra vencida. Como nós vamos vencer? Não é brigando, porque quando o Senhor me levou a ler o 9 fala do fruto do Espírito, ou seja, nós vamos praticar o fruto do Espírito. Como que é o fruto do Espírito? A gente ter domínio da nossa carne, a gente vencer o mal com o bem, a gente saber que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa, é contra o que está nela, que é o Espírito, que é o inimigo, porque ó, aqui Caim, ele tá pedindo conta aqui para Caim, ó. Quem que tirou a vida de... E o Senhor sabe. Quem tirou a vida de Abel? Foi Caim. Então, o Senhor já tá mostrando aqui. Quando o Senhor me levou aqui a ler o 9, é aqui aonde é o momento de Caim se arrepender. Mas aqui o Senhor já tava falando o que nós vamos viver hoje. Porque o 9 é exatamente isso. O que nós vamos viver hoje? A praticar. Aqui o Senhor tá pedindo conta para Caim, o que ele fez com Abel, mas o Senhor está falando, ó, Caim tirou a vida de Abel e ele mentiu. Então, o que o Senhor está falando? Guerra vencida. Como que nós vamos vencer? É vencer como? Na oração. E lembrar que a gente não pode ser como um Caim, querer matar, né? Porque Caim, ele matou, ele tirou a vida de Abel. E às vezes, né, o que o Senhor está falando? Guerra vencida, porque é aquele negócio. E quando o inimigo vai usar, ele vai usar a pessoa para fazer exatamente, matar o que o Senhor está fazendo a gente crescer. E ele só está sendo usado porque ele também vai crescer. Porque exatamente, o Senhor nos entrega algo pra gente entregar. Então, só que o inimigo usa a pessoa que tá com brecha para ela matar, para ela também não crescer, porque aí ela é usada para tentar nos matar e ela também não cresce. Então, o inimigo faz ela não crescer, porque aqui Caim, ele tirou a vida de Abel, mas o que aconteceu com a vida dele? Entende? Então, isso que é o papel do inimigo. É tipo, usar a pessoa, nem ela cresce e tentar parar quem está crescendo. Esse é o papel. Só que o Senhor já está mostrando o quê? Como que nós vamos vencer isso? Na oração, na intimidade com Deus, na busca constante. Ou seja, eu só repreendia ele ali com aquela autoridade à noite, né? Falando sangue de Jesus, por quê? Porque é da minha intimidade, eu tenho buscado, né, me consagrar, então, ou seja, na oração. Então foi quando o Senhor, e quando eu vi que ali continuava o sonho, eu falei, não, agora eu vou levantar e vou orar. E é isso que o Senhor está falando, guerra vencida. Como que nós vamos vencer? Na oração. É nos posicionando, porque quando eu falei, agora eu levanto e vou orar, posição. Me posicionei e fui orar. E aí cessou, que daí eu vou dormir. E acordei o Senhor falando guerra vencida. E aí o Senhor já tá falando assim, como que nós vamos vencer as guerras de hoje? Porque, ou seja, hoje nós temos o dia todo para vencer. Para viver e vencer. E o inimigo, ele não vai parar. Ele não vai parar de tentar. Porque o papel dele é esse. Mas, quando o Senhor nos leva a levar o 9, o Senhor só falando, filha, só tá te forjando a quê? A você praticar aí os princípios e continuar caminhando. Porque o papel do inimigo, ele só vem tentar. Né? E a gente vence ele como? Na oração. Ou seja, nos fortalecendo, ele só está tentando e ele só está nos empurrando a gente mais perto do Senhor, porque quanto mais vê, a hora que eu vi que estava ali tendo aquele vários sonhos, o que eu fiz? Levantei e fui buscar o Senhor, falei, peraí, vou orar, entende? E aí o inimigo faz isso, ele só tenta nos levar mais perto, mas a gente não, mas o Senhor está falando guerra vencida, ou seja, nós vamos vencer, como? Na oração, na intimidade, ou seja, e vigiando para não ser como um Caim, né? Matar. Ou seja, não ir com a pessoa. Vendo que a pessoa está sendo usada, ora por ela, vence ela com o quê? Com bem,
porque para ela também crescer, porque o inimigo ele está querendo fazer a pessoa não crescer e também matar o que a gente já está crescendo. Porque o nosso é compartilhar, né? E hoje é isso que nós vamos fazer, é compartilhar o que o Senhor entregou ontem, está nos entregando aí, ou seja, fazendo mais pessoas crescer também, buscar mais o Senhor e ter experiência com o Senhor, porque o que o Senhor fez eu viver ontem, contar aqui, é para cada um também ter a sua experiência. O Senhor quer que cada um de nós temos experiência no profundo para compartilhar e fazer mais pessoas cada vez mais estar mais íntima com o Senhor e viver cada vez mais no profundo com o Senhor. Isso que o Senhor quer. A gente está cada dia mais pertinho dele, crescendo com ele, vivendo tudo que ele tem para nós, e é no profundo, né? Então que nós possamos lembrar hoje que a guerra é vencida porque Jesus ele já venceu e nós só vamos vencer, podemos vencer com Jesus. E como? Buscando todo o tempo, e é na oração, tá bom? Eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, já dizer que Tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, como o Senhor já me acordou hoje dizendo guerra vencida, Pai, que nós possamos lembrar que esse dia de hoje o Senhor já está falando guerra vencida, Pai, da mesma forma que Jesus venceu na cruz, Senhor, por nós, já lá morrendo pelos nossos pecados, Pai, que nós possamos lembrar, Pai, que nós não estamos sozinhos e que o Espírito está aqui conosco, Pai, que o Senhor acampa anjos, ó Pai, para lutar, Senhor, e nos mostrar, Senhor, dar discernimento, entendimento, para a gente saber quando o inimigo está agindo, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, repreender na autoridade do Seu nome, Pai, que há poder, Pai, e que nós possamos, ó Pai, lembrar que o inimigo ele só tem um papel de levar mais perto a gente ver o Teu propósito, Pai, que nós possamos, ó Pai, praticar o fruto do Espírito, ó Pai, sabendo, ó Pai, que o mal nós vencemos com o bem, Pai, que toda luta é contra o Espírito, não é contra a carne, e que todas as pessoas que serem usadas, Pai, pelo inimigo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, vencer com amor, ó Pai, e entregar mais de Ti, Pai, entregar mais de Ti, Pai, porque assim eu desejo, Senhor, que nós continuamos multiplicando o que o Senhor está nos entregando, Pai, que todo levante do inimigo, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai, que o Teu sangue nos cobre, Pai, nos reveste, Pai, nos guarda, Pai, que nós possamos lembrar que maior é o que está em nós do que está no mundo, Pai, que nós possamos saber, Pai, que tudo, Pai, que o inimigo vem tentar, Senhor, nos parar, Senhor, ele só está tentando, porque se estamos contigo, Pai, nós só estamos chegando mais perto e vivendo mais o Teu propósito, Pai, assim é minha oração, que o Senhor fortalece cada um, renova cada um, Pai, e que cada um lembre-se, Pai, que a guerra já é vencida com o Senhor. Assim é minha oração, Pai. Eu te louvo e te agradeço no nome que é poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Dá seu like. Tchau.